Fala galera, no rolê de hoje a estrela é Mercedes-Benz C280 1996-1997, motor 6 cilindros em linha e câmbio 5 marchas. Mas para apresentar esse carro e o rolê que a gente vai dar até um restaurante aqui no interior de São Paulo, eu convido o meu amigo André Lanzara, que já era do Amigos por Carros. Fala pessoal! Garagem das Bens. Fala pessoal! Que maravilha, hein? Hoje aqui, muito obrigado pelo convite. Viemos aqui falar não só de um belíssimo Mercedes-Benz, mas o meu ex-Mercedes-Benz, né? Seu ex-Mercedes-Benz. Fez parte da garagem das Benz, na coleção da garagem das Benz. E aí fui convidado hoje para fazer um review, participar aqui do canal do Léo e fazer um review sobre o carro num restaurante bastante pitoresco, aqui numa cidadezinha de Guararema, perto de São Paulo, Isso. mas às margens do rio Paraíba do Sul. Olha lá que maravilha. Você que está em São Paulo aí, não ficar fazendo nada, pega o seu carro, pega uma estradinha, vem aqui conhecer o restaurante, que lugar gostoso. Vem aqui comer um prato de peixe exclusivo e você vai andar na sua lasanha ficando feliz. Isso aí. Bora, curte com a gente aí que esse é o rolê do canal. Na estrada aqui com o meu amigo André Lanzara, que não precisa ser muito apresentado, famoso no Amigos por Carros, Garagem das Bens e antigo proprietário desse exemplar Deste Mercedes-Benz C280 1997, que você pode despender aí com maiores detalhes, que é maior conhecedor do que eu. Olha, vamos lá, W202 realmente a gente se dedicou bastante ao longo dessa tarefa de montar a coleção, né? Porque isso tudo surgiu lá, contar um pouquinho resumir um pouquinho da coleção, até para quem tem interesse de montar uma coleção, contar um pouquinho da nossa experiência. A Garagem das Bens surgiu aí na época da pandemia, eu já tinha, acho que 2, 3 Mercedes, e aí surgiu a oportunidade de um carro que eu sempre namorava, que era uma 500cel, de um vizinho. Eu ficava sempre passando na casa dele, falando com o cara, pedindo para ele me vender o carro. Ele sempre falava, não. Desejando a Mercedes do próximo, que bom. Desejando o alheio. E aí, 3 anos se passaram e eu lá sempre deixando meu cartão. Um dia eu cheguei, falei, pô, Bruno, me vende essa 500cel aí. Ele falou, puta, cara, você chegou no dia certo. Essa noite vazou a caixa d'água, inundou minha casa, eu vou precisar reformar, vou precisar vender o carro. E aí, quando ele abriu o portão da garagem, eis que surge uma E420 Sportline 95, carroceria W124, com azul, com interior azul. E eu olhei e falei assim, não, se você vai me vender a 500cel, você vai me vender a E420, eu quero os dois. Ele falou, não, esse aqui não dá, com esse carro da minha mulher. Eu falei, não tô nem aí. Eu falei, se não vender os dois, eu não como nenhum. Só que eu não tinha dinheiro para comprar os dois. E isso eu não tinha avisado ele, né? Ele falou, não, então tá bom. Deu all-in e não tinha como pagar, entendi. Ainda bem que não era um poker oficial ali, porque eu precisei chamar um universitário e é o Leandro Pimenta, meu sócio. Liguei pra ele e falei, Lê, lembra que você sempre quis ter uma 124? E eu sempre quis ter uma 140? Vou realizar os nossos sonhos. Deposita na minha conta, por favor, uma grana aí. Então o que a gente fez? A gente fez... No começo a gente falou assim, vou negociar o preço de uma, o preço de outra e tal. No final das contas a gente falou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse capital aí, hipoteticamente lá 70 mil, 35 mil para cada um, digamos que os carros entraram pelo mesmo valor e a partir daí a gente começa a ter uma sociedade em 2 carros. Isso foi tomando uma proporção muito em função do Amigos por Carros, de indicarem carros pra gente, tal lugar tem tal carro, tem não sei aonde, papapá. Aí eu falei pro Lê, Lê, isso está tomando uma proporção que a gente está comprando outros carros, talvez faça mais sentido a gente comprar os carros já nessa divisão equalitária e montar uma coleção. Montamos a coleção e aí começou. Então eu coloquei meus 3 carros lá que eu já tinha e o Lê comprou os 2 próximos para fazer a compensação de valores. E as W202 foram muito... intensas nesse processo, primeiro, porque tem muito. Segundo, porque quando você monta uma coleção, normalmente, via de regra, quando você pega as histórias de pessoas que têm coleção, a coleção ela vem de uma paixão de adolescência, de algo que você viveu e que você não tinha condição à época de efetivar, e aí você resgata aquilo lá, né? Então, haja visto o nosso querido amigo Badolato, que na sua
Ali faltou um Rivotril, né? Então ele tá lá já com 700 carros, sei lá quantos que ele tem lá, mas deve ter na faixa de uns 400 e poucos carros, entre Dodges, não Dodges e tal, carros nacionais. Isso tudo tomou uma proporção tamanha que ele tem lá até o galpão, foi construído um galpão para poder sediar espaço para esses carros. E as W202 vieram lá, então a gente teve C280 da primeira geração, efetivamente foi uma 95 Sport, comprei, foi a primeira C280 que a gente teve, foi uma chumbo com interior preto, Sport Plus 9495, primeira geração, motor 6 em linha, câmbio de 4 marchas, tudo da primeira geração, carro com 36 mil quilômetros. É o mesmo motor desse carro, mas esse aqui tem o câmbio de 5 já, que dá exatamente. Um conforto um pouco maior por aqui. ser 9697, você ganha esse upgrade de câmbio, que é muito bem-vindo no carro, porque ele vem principalmente para tentar dar uma atualizada em relação ao BMW, né, que na 325 e 328 ali, entrada da 328, né, que é 96, já usava câmbio também mais moderno. E aí a gente teve essa 95, que é um carro que hoje eu nem recomendo muito, porque essa fase ainda tem esses problemas do chicote. Chicote biodegradável, né? Que foi realmente muito interessante, mas vinha se desfazendo, e hoje você tem um carro desse, por ser a linha ACAN, né? Ele vai dando aqueles problemas todos de conflito, porque se dá, o fio quebra ali, encosta um fio no outro, vai dando uns curtinhos até você achar. Normalmente a recomendação é a troca completa do chicote. Os famosos gremlins, né? Você bota o banco para frente, ele vai para trás, exatamente. Ele dá um monte de BOzinho, né? Começa a acender luz onde não devia, uma série de coisinhas começam a ficar estranhas. Então, eu recomendo partir dessa geração aqui, que é 9697, fase 1,5, que é quando você tem o motor da 6 cilindros em linha, que é extremamente interessante, com uma pegadinha de BMW aí, porque ela tem uma tocada diferente do que veio nas V6 depois, então um pouquinho mais áspera, um pouco mais truculenta, mais respondona até assim nos comandos, diferente do que acontece com o V6 depois, que ele vai virando um motor um pouco mais macio, mais, a gente fala de sabonetado ali, né? O carro fica todo mais azeitado. Aqui essa rusticidade eu acho muito interessante. Na tocada, até bom ouvir isso, né? Porque eu comprei o carro dele, então se ele está falando que eu comprei o carro certo, então agora eu acredito, né? Não, definitivamente. Eu estou te dando diagnóstico do que eu te vendi. Agora ele está chancelando. Exato, a minha venda. A minha compra e a venda dele, muito bom. E aí, o fato é que quando você começou a procurar o carro com a gente tinha quase todas as opções, né? A gente tinha C180, douradinha, 98, 99 que já era a última fase, mais um carro de motor 4 cilindros. A gente tinha C230 compressor, câmbio manual, C280 V6, a gente tinha a perua e tinha uma última edição também, que é muito interessante até hoje. A perua estava maravilhosa, né? A perua é linda, né? Aquela perua é muito legal. Mas eu cheguei um pouco tarde. A perua primeiro que aquele carro assim, foi meu carro de uso diário por muito tempo. Depois foi feita uma revisão bem extensa naquele carro, para aquele carro ficar apto, né, para eu poder pegar a estrada, tudo que eu fazia no dia a dia. E aí ela foi se tornando um carro caro mesmo para adquirir, e é um carro raro, né? Tem poucas peruas hoje em dia, peruas de fase 2. Então tem uma que seria o Santo Graal aí, que eu adoraria ter, que é uma que está no Rio de Janeiro, que é uma C280, última série 2001 já até. Sport, preta. Então, nossa, esse seria o carro dos sonhos. Para ter uma peruazinha seria esse carro. Legal. Puta, realmente é uma perua dos sonhos, né, André? Eu sempre babei naquela tua perua, cheguei tarde, né? Você vendeu, mas essa que você falou deve ser maravilhosa. A vantagem também dos nossos carros lá é que a gente acaba vendendo muito para amigo, né? Então, por exemplo, você tá com a 280 hoje, eventualmente daqui a um tempo você fala, puta, quero fazer um upgrade aí, pegar a perua, você pega de volta a C280, a branca, a gente faz isso. E a perua tá com um amigo nosso, né? Que é o Rafa lá da Azul. Então a gente tem muito disso. Tanto que a gente já recomprou, o Rafa mesmo, ele teve a 300Z, aquela azul com azul, que era nossa. Aí ele comprou o carro, o Ricardo ficou uma vez com o carro. Aí o Rafa comprou e a gente foi reabsorvendo o carro. A gente pega para poder fazer o upgrade para a pessoa. É a famosa troca com troco, né?
Então isso aí vale a pena, porque quando você entra no mundo da Mercedes, eventualmente, no primeiro momento, você fala assim, puxa, como eu não quero me arriscar, é melhor eu ir numa W202. Você vai conhecendo a marca, vai conhecendo o carro, a confiabilidade, você vai falando, puxa, acho que agora dá para eu ir para uma classe E. Ou dá para ir para um AMG dentro da mesma classe. Da mesma classe. Então é muito bacana quando você tem um apoio desse, que aí não é uma empresa constituída, né? A Garagem das Bens, ela é uma coisa pro forma, mas a gente consegue reabsorver isso, pegar o carro de volta para a coleção e, seja do nosso estoque ou não, a gente encontra outro carro para você. E aí você continua dentro da marca desfrutando, fala, pô, agora já foi o meu momento do antiguinho, vou querer um carro mais novo. Vamos falar um pouquinho mais agora. A gente veio até... Guararema. Eu tô me dando Alzheimer, carro de velho dá Alzheimer. Não, mas é esporte. É esporte, então vamos voltar à memória. Vivemos até Guararema, no restaurante Mirante do Paraíba. É um restaurante muito legal, na beira do Rio Paraíba, do sul. E vocês vão conhecer também um pouquinho, a gente vai continuar nosso papo aqui, para que vocês conheçam um pouquinho no rolê. Bora que o rolê é legal. Chegamos ao famoso restaurante Mirante do Paraíba. Um restaurante que eu gosto demais, que fica localizado nas margens do Rio Paraíba do Sul. Ele oferece uma vista incrível e um ambiente que mistura natureza, charme e boa gastronomia. Além de um lugar diferente para você curtir com a sua família, o Mirante do Paraíba tem um cardápio variado com peixes, frutos do mar e pratos da culinária brasileira. O bate-papo fica mais gostoso quando você consegue um lugar no deck sobre o rio. Uma experiência única. E depois de um delicioso peixe na folha de caetê, bora voltar para o nosso rolê. E assim, eu desde criança tenho o sonho de ter Mercedes, né? Não sei se já te contei essa história, mas eu, quando era bem pequenininho, eu ganhei 2 carrinhos tipo Matchbox. E um era uma SL vermelha conversível e outro era uma SLzinha prata, só que era fechadinho. O capota. E pra onde eu ia, em restaurante, ficava com os dois na mão, aí pra comer tinha que soltar os carrinhos, era uma choradeira do caramba. E minha mãe sempre falou, não, quando você crescer você vai ter uma Mercedes. E ela tinha aquele sonho, né? Você vai ser um advogado, vai ser um médico. Eu não virei nada disso. Pataquada nenhuma. Nada disso. Mas a Mercedes eu cumpri a profecia da minha mãe. E aí eu venho curtindo, sempre gostei. Já tive outros carros, você já teve a oportunidade de ver a minha C300 também, que era um carro já de geração mais nova. Mas tem uma igual hoje também, né? Mas a sua mãe queria que você fosse advogado porque é um sinônimo de sucesso, né? Exato. E o Mercedes-Benz também. Exatamente. Então você tem o Mercedes, você tem um sinônimo de sucesso. Você vai no restaurante, o seu carro fica lá na frente do restaurante, porque o manobrista gosta, a estrela ilumina o restaurante. É diferente quando você tem um carro meio mais ou menos, que não tem graça nenhuma. Queira ou não queira, ela acertou. Eu sou chamado de doutor, mas eu não tenho doutorado em nada. Exato, mas é o doutor Mercedes. É isso aí. E você, teve algum sonho também de infância com isso? Tinha alguma coisa ligação? Olha, acho que... Como começou a sua história com a Mercedes? Começou mesmo porque meu primeiro emprego foi menor aprendiz na Mercedes-Benz, né? Em 98 para 99, a Mercedes lançou o Classe A e a minha família era muito amiga de um dono de concessionária. E ele falou, olha, a gente está com uma política dentro da empresa que a gente tem vaga de menor aprendiz. Você quer participar do processo? E aí eu fui para fazer a divulgação das funcionalidades do Classe A dentro da concessionária. Então quando a pessoa ia ver o carro para comprar, eu mostrava os bancos, porque o primeiro lote do Classe A, o banco removia, né? Você virava um furgão, técnica do carro. Eu fazia entrega técnica. Nem sempre entrega, né? Eu fiz a entrega, mas fazia a pré-apresentação também do carro. E aí começou uma paixão pela marca. O Leandro e eu, a gente é amigo desde os acho que 7 anos de idade, mais ou menos. E aí no colégio o Leandro não gostava de futebol, eu também não. E aí a gente gostava de carrinho, né? Ia no salão do automóvel. Nosso maior parceiro aí no salão do automóvel é pegar catálogo de carro, que a gente tem até hoje umas pastas lá que agora fazem parte do arquivo da Garagem das Bens.
E os catálogos da Mercedes eram os mais legais, assim, então a gente tinha muita coisa da marca. E minha família tinha Mercedes-Benz à época. Então nós tivemos uma classe, acho que o que mais despertou, principalmente em função daquela S, que é a quinta Cell que a gente tem, é que minha família teve uma classe S na época, teve uma em 95, teve uma S320 e depois em 97 a gente teve uma S500 com roda monobloco Aero 19 original. E aí foi muito bacana, assim, quando eu encontrei o carro era uma coisa que eu queria resgatar. O carro da época, tal, dirigibilidade, porque eu andava como um passageiro, né? E aí hoje ter o carro é um resgate muito bacana, assim. E o carro que você tem é o mesmo ano? É, o mesmo ano. Só não tem as monoblocks? Eu tenho exatamente as duas, tenho uma monoblock, só que não é 18, é 19. Então eu tenho, na época a gente teve uma S320 95, a gente tem hoje uma quinta Cell 93, que é o primeiro ano. E depois a gente tem uma S500 97, que é o último ano, branca. Essa eu vi. Essa é muito legal. Bem Hebe Camargo, né? Bem Hebe Camargo. Inclusive a gente tentou comprar os carros da Hebe, mas não deu certo. Eram bem abandonados os carros, assim, então bem cansadinhos. Bem cansadinhos, né? Faz parte, né? Faz parte. Pô, é legal. Todo mundo tem uma história com carro, né? Sim. E tem algumas marcas que mexem com a gente, né? Eu como falei, eu tenho sempre muito carinho pela Mercedes, sempre quis ter. Graças a Deus tive a oportunidade de ter e quero ter outras, que você não me ouça. Você já vai querer Estão me vender. disponíveis para você lá, é só visitar o acervo. Exato, mas a gente vai começando a pegar o caminho das pedras, né? A gente tinha um pouquinho de receio de comprar, porque é o carro mais rodado e tal. Essa aqui nem tá tão rodada se você for ver a questão de época, né? Até das nossas é uma das mais novas até. Mas é um carro que quando eu peguei com você, eu falei, eu não quero pegar um carro muito pronto, eu quero pegar um carro para eu poder fazer os upgrades que eu quero ali e tal. Então eu vim ali, já mexi em algumas coisas de mecânica, já mexi em alguma coisa de elétrica, já vim trabalhando no carro. E não é um bicho de 7 cabeças desde que você encontre um bom profissional, que seja honesto, que consiga te entregar, né? Essa qualidade de serviço. Mas a conta é mais ou menos o que vocês falavam no canal, né? Você tem que pôr ali de 10 a 15 ali de manutenção preventiva, para que você não tenha nenhuma surpresa, né? Você não pode comprar o carro ali no limite do seu orçamento, que não dá. Senão você não vai conseguir colocar umas monoblock 18, não vai conseguir fazer umas brincadeiras que você quer, né? E tem aquele negócio, né? Toda vez que você compra um carro, o dono atual, ele pode estar dizendo lá que o carro está perfeito, mas ele não sabe como vai ser o seu uso depois, né? Você pode rodar mais, você pode rodar mais rápido, você pode ter um uso mais intenso, mais dentro da cidade. Isso tudo vai gerar outras manutenções que eventualmente não foram feitas no carro. Então é muito importante você, primeiro, quando pega o carro, se você não tem o histórico completo, fazer uma manutenção básica com troca de óleo, ou líquidos de arrefecimento, verificação, principalmente de todo o sistema. Duas coisas que a gente sempre fala: sistema de arrefecimento e sistema de linha de combustível. Isso é sempre muito importante fazer numa primeira revisão. E aí você vai começar a se familiarizar com o que mais precisa ser feito no carro, de acordo com o seu uso. Mas o importante é sempre separar R$10 mil para uma primeira revisão. Inclusive essa aqui ainda não foi feita a troca, mas já está tudo encomendado, né? Todas as mangueiras, foi trocado vela, foi trocado supressor de vela, todas as juntas ali que estavam com possibilidade de algum tipo de problema, eu já fiz tudo preventivo para não ter dor de cabeça mesmo, né? Lembrando, porque você usa mesmo o carro, né? Não é o teu carro só de final de semana. Você acaba usando ele durante a semana e até para uma viagenzinha, né? Você foi para Lindóia. Eu fui para Lindóia com ela, no encontro, faço algumas viagens curtas e tal, e ela é super confiável, ela vai de boa e tal. Não é um carro extremamente beberrão também, é um carro que, por ser um 6 cilindros, ele tem um consumo ok, né? A minha média de cidade está fazendo 6, 5.8, 6, 6.30, dependendo do trânsito. E na estrada ela passa dos 10 tranquilamente, né? É um carro tranquilo para usar no dia a dia. Ela chama um pouco de atenção, mesmo ela sendo um carro já mais antigo. Agora ainda mais, né, com esse jogo de roda e branca, né? Então ela chama muito a Mercedes branca, eu acho que é bem chamativa, tanto que a quinta Cell nossa, que é preta com cinza, né, que ela ainda é aquela primeira fase, ela chama atenção porque é um carro grande e tal. Sim. Mas quando a gente sai com a branca, o pessoal fica... É mais difícil de ter. Mas outro dia eu tive uma coisa muito inusitada e engraçada. Eu estava fazendo uma mudança lá no escritório, coloquei lá na loja de Perdizes o carro, né? Coloquei na parede lá, perto da parede, tirei as coisas do carro e subi.
Aí eu tava lá de cima olhando no mezanino, eu vi o carro em outra posição, Mercedes branca em outra posição, eu falei, ué, quem manobrou meu carro? Aí bati a mão na calça, falei, mas a chave tá aqui. Quem que empurrou o carro para manobrar? Aí eu botei a cabeça para fora, você não acredita, tinha uma outra Mercedes do mesmo ano, C280, desculpa, uma C230, manual, compressor, mas exatamente igual, branca, só não tava obviamente com as mesmas rodas e tal, mas foi muito engraçado porque eu falei, meu, qual a probabilidade de duas moscas brancas estarem no mesmo 3, lugar? né? Depois você ainda teve a GLS. No mesmo dia foi uma GLS 350D, diesel, exato. Que era branca também, né? Também. Mas assim, muito legal que assim, parece que é a lei da atração, né? Começa a aparecer exatamente, os carros. vai chamando. Muito bom. Mas a câmbio mecânico é muito legal também. Você tinha uma, né? Tinha, uma 230, compressor 97, câmbio manual. Carro bem interessante também, muito ágil, carro muito ágil. Mas eu particularmente acho que os motores Mercedes funcionam muito bem com os câmbios automáticos. Esse aqui é um 5G-Tronic, né? Que é um câmbio que ficou por décadas dentro da marca, só aperfeiçoando. Então, por exemplo, a gente tem uma 2000, ano 2000 dessa cara ainda, que é a última série, que o câmbio já ganha seletor de marcha. Pô, muito legal, André. Te agradeço aí o bate-papo. Eu espero que você tenha gostado do rolê. Super. Levei para conhecer um restaurante diferente. Nossa, uma delícia, pessoal, hein? Muito legal, né? Peixe na folha de caetê, né? Exatamente. E aí descobrimos que folha de caetê é folha de bananeira. De bananeira. Mas tudo bem, né? A gente não sabia. Mas fica mais legal para você vender. Aprende. Folha de caetê é mais bonitinho do que folha de bananeira. Mas foi muito bom, né?